Ricardo Salles está com um pé fora do governo. Ele cometeu um erro estratégico. Ele assinou um atestado de burrice quando ele atacou o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é a pessoa que ele jamais poderia atacar. Isso praticamente bota ele fora do governo. Eu vou te explicar qual foi a grande besteira que ele fez, que depois que ele se tocou do que ele fez, foi lá e excluiu o Twitter. Eu vou te explicar com calma. Assista esse vídeo até o final. Vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? Ricardo Salles se deu conta da grande besteira que ele fez. Ele estava se divertindo, né? Ele estava se achando engraçadão, tiozão do pavê que faz piadinha engraçada. Semana passada ele tirou sarro de um ministro de Estado militar, general, chamou Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca. Na semana seguinte, ele achando que ele estava abafando, vai lá, chama o Rodrigo Maia de nhonho. O Rodrigo Maia, ele tem esse apelido entre as pessoas que não gostam dele, chamam ele de nhonho, mas ninguém vai no Twitter fazer isso, porque ninguém é tão idiota assim, né? O Ricardo Salles cometeu um grande erro estratégico que eu já vou explicar qual foi. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer receber informação desse tipo, aproveita que você está com o celular na mão, você já se inscreve, que aí você recebe os próximos vídeos, tá certo? Então olha, o Ricardo Salles cometeu um erro bobo, idiota e um erro estratégico que ele não poderia ter cometido. Porque lembra até o que fez o Weintraub. Qual foi o grande erro do Weintraub? Lembra daquela história de prender os vagabundos do STF? Que por mim eu prendia tudo, começando pelo STF. Então, o Weintraub foi atacar a Suprema Corte desse país. Como que alguém pode querer atacar a Suprema Corte? Quem que vai decidir se você tem razão ou não? Não é o STF? Ele percebeu que ele ia ser preso, ele foi informado que ele ia ser preso, deu um jeito de fugir para os Estados Unidos, está lá escondido. Jair Bolsonaro deu fuga para Weintraub, Weintraub ia ser preso pelo que ele falou. E Ricardo Salles cometeu um erro similar. Quando ele ataca o Rodrigo Maia, ele está cometendo um crime de injúria, mas facilmente você coloca isso como quebra de decoro e as pessoas não se tocam muito bem, não é todo mundo que sabe, mas existe impeachment de ministro. Tem impeachment do presidente, mas o ministro de Estado também pode sofrer processo de impeachment. E aí quem que julga? Quem que aceita o pedido? Quem que coloca em votação? Rodrigo Maia. Exatamente quem ele atacou. Ele fez isso ontem, dizem que ele está em Fernando de Noronha, que ele está lá fazendo negócios, né? Porque o negócio dele, né, é destruir meio ambiente. E onde que tem meio ambiente para destruir? Em Fernando de Noronha. Ele está lá com o ministro do Turismo, disse que ele estava tomando vinho, viu o Rodrigo Maia escrevendo lá assim, não contente em destruir o meio ambiente, Ricardo Salles agora decide destruir o próprio governo. Foi lá e respondeu, nhonho. Depois que ele se tocou, ele facilmente pode ser vítima agora de um processo de impeachment por causa de quebra de decoro. Ele foi lá, ele apagou o tweet, no meio da noite ele foi lá, excluiu a conta e ainda veio com a desculpa esfarrapada de que a conta dele foi invadida, que um hacker invadiu a conta dele e que como parte do procedimento ele denunciou na polícia e a conta tem que ficar suspensa para ser investigada. Mentira! Mentira, ele não fez denúncia nenhuma, ninguém invadiu a conta dele. Ele tweetou, percebeu a besteira que ele fez e agora ele está tentando escapar desse processo de impeachment que ele pode sofrer e quem pode conduzir é o Rodrigo Maia. Mas deve acontecer um impeachment do Ricardo Salles? Provavelmente não. O Maia não é um cara de partir para o confronto assim, ele é um cara mais de trabalhar nos bastidores. E já se estava articulando realmente para o ano que vem a saída de Ricardo Salles e de outros ministros até bem graúdos do governo, porque nós chegamos na metade do governo Jair Bolsonaro. Todo mundo já teve 2 anos para trabalhar. E alguns não deram resultado e outros deram prejuízo. Por exemplo, articula-se uma reforma ministerial para o ano que vem. Ernesto Araújo, o ministro das Relações Extraterrestres lá, é um que está dando prejuízo. Porque ele tem essa fala ideológica, ele é aluno do Olavo de Carvalho, o Ernesto Araújo, né? Ele tem essa fala ideológica de caçar comunista, de marxismo cultural, ele está prejudicando a imagem do Brasil no exterior tremendamente. Quem é empresário, quem trabalha com comércio exterior, está perdendo dinheiro, ele está isolando o Brasil do mundo. E ele ainda teve a estupidez de falar
que o Brasil está sendo reconhecido como um pária internacional e que isso é bom. Quer dizer, quando um diplomata fala que o país que ele representa virou um pária internacional, pária é a pior coisa que existe. É aquele país que ninguém quer conversar, ninguém quer dialogar, ninguém quer fazer negócio. E ele acha que isso é bom, ele tem que ser tirado de lá. Os diplomatas de carreira, porque ser diplomata é uma profissão, você estuda para ser diplomata. Eles não engolem o Ernesto Araújo, eles não aguentam mais. E numa reforma ministerial, ele deve sair. Ricardo Salles está nessa leva, é outro olavista que está dando prejuízo, porque quando ele destrói o meio ambiente, quando ele vê as praias do Nordeste todas sujas de petróleo, o povo nordestino tirando petróleo no braço, sem ter equipamento de proteção que seja, e ele vai para a praia para descansar em São Paulo, a praia que não está suja de petróleo, ao invés dele ir lá para o Nordeste resolver, ele veio tirar férias aqui em São Paulo, ele começa a dar prejuízo. É fundamental você ter responsabilidade ambiental para fazer negócios. O agronegócio não consegue vender nada num país que destrói o meio ambiente. Ele foi avisado, o Ministério do Meio Ambiente foi avisado antes do Dia do Fogo. Lembra do Dia do Fogo, ano passado? Completou um ano agora. Estava tendo tanta queimada na Amazônia que a fumaça chegou no sul do país. O que ele falou? Que é culpa do Leonardo DiCaprio. O Pantanal pegando fogo, ele não faz nada, diz que aquilo é natural, depois ele vai lá, bota retardante de chama na água, joga, a população reclama porque aquilo contamina, é tóxico esse retardante que ele colocou na água, e ele fala que isso é reclamação de meia dúzia de maconheiro. Então você começa a perceber que tem um tipo de ministro que dá prejuízo. Esses caras vão ter que sair. O governo Jair Bolsonaro ele é cada vez menos ideológico e ele é cada vez mais pragmático. Ele está abraçado com o centrão. O que ele quer é gente que dê resultado para os empresários, para o mercado financeiro ficarem felizes e não para os olavistas, não para o velho da Virgínia lá ficar feliz. Paulo Guedes pode entrar nessa reforma, porque em 2 anos ele ainda não conseguiu gerar um emprego. Parece que a culpa é da pandemia, mas o ano passado, que não tinha pandemia nenhuma, o crescimento do PIB foi de 1,1%. Vocês lembram disso? Que a economia brasileira já estava estagnada? O dólar está a R$5 desde janeiro, desde antes da pandemia. O dólar não está alto por causa da pandemia. A gasolina já estava batendo em R$5 em janeiro. Paulo Guedes não consegue sair disso. Já foi metade do governo. E cadê que ele dá resultado? Então os empresários, quem tem dinheiro, está perdendo. Para nós é ruim, mas para eles é perder dinheiro. Eles não vão ficar 4 anos perdendo dinheiro. Provavelmente Paulo Guedes deve ser trocado no começo do ano que vem. Já tem até substituto para o Paulo Guedes, seria o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central hoje. Ele é neto do Roberto Campos, que foi ministro do Planejamento na ditadura militar. Ele também é neoliberal, ele também é a favor de privatizar. Aí você tira um estorvo e coloca outro cara para destruir, provavelmente até com mais competência. Então a saída dele, do Ricardo Salles, já estava meio planejada para o ano que vem. Mas o que segura é a mesma coisa que segurava no caso do Weintraub, os filhos, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que é o mais olavista de todos. Então o Eduardo segurando dava esteio para ele fazer essas loucuras que ele faz. Mas agora batendo de frente com o Rodrigo Maia fica difícil. Todo mundo sabe que não dá para bater de frente com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia tem a Câmara dos Deputados na mão. É a Câmara que vota um pedido de impeachment. Quem que quer se indispor com o Rodrigo Maia? Só o louco do Ricardo Salles. Então é muito provável que virando o ano ele saia. Ele não deve sofrer nenhuma consequência agora porque o ano já acabou. Né? Nós estamos à beira agora de eleições municipais, ninguém está pensando nisso agora, o ano já está praticamente encerrado, mas já está sendo desenhada essa reforma ministerial. O Ricardo Salles está fora, ele bateu de frente com quem ele não deveria bater, ele percebeu a besteira que fez, excluiu a conta, covarde, não assumiu o que falou, não é capaz de pedir desculpas, mas ele praticamente já fechou a tampa do caixão dele, certo? No final do vídeo agora eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal lá no Apoia-se, tá? Se você também quiser ajudar, o link tá aqui embaixo, é só você clicar e você ajuda como você quiser. Um grande abraço, eu já fui!